Tá. Quando vocês verem a tela da prof, vocês me avisam, tá bom? Eu mandei, prof. Posso Professora, mostrar eu agora? fiz a tarefa e te mandei. Então pode enviar. Posso mostrar na Eu já, live? eu já enviei pra você. Lucas? O É, Lucas só falou que ia enviar e não enviou, Lucas. Olha lá para você ver. Prof, posso mostrar agora na live? Tira a foto e me manda, Vitor, porque depois eu faço anotação depois no meu controle, na minha fichinha de tarefas, Tá, tá? beleza. prof, Oi, não consegui fazer essa tarefa aqui. não conseguiu? Aula difícil. Não consegui. Mas ontem na live você participou um monte das atividades. Nem Mas aquelas não, mais simples você não conseguiu? não. Por que que você não pediu ajuda para a prof? Hum? Então vamos lá. Gente, oi, Felipe. Eu tentei fazer, mas não deu. Mas quando você não consegue, você pode pedir ajuda para a prof. Às vezes a prof não responde na hora, sim, mas na hora que dá, a prof consegue responder, tá bom? Prof, eu já te mando, tá? Oi, Maria. Prof, você pediu pra fazer Eu só já te mando. até 5, né? Só Eu até mandei, né, prof? mandou. Era até a número 5. Eu vi que tiveram alguns aqui, eu coloquei página 184 Mas é e a 185. número 5 está na página 185. Eu vi que alguns não fizeram, mas tudo bem. Um exercício não vai fazer diferença, né? Eu não fiz aquela parte amarelão lá do 884. Eu vi. Então vamos lá, gente. Então hoje nós vamos fazer a correção das atividades. Quando a prof vai fazendo as correções, Felipe, a prof vai explicando novamente, tá? Aí você presta atenção e vai fazendo aí na sua apostila, ok? Tá. E quem não fez também. Então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Pode interromper a prof e perguntar, tá? Então, nós vamos fazer a correção da página 182 à página 185, até o exercício 5. E depois, se der tempo, a gente faz daí o exercício 6 e fecha essa página, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tinha que terminar esse exercício que a prof estava dando de exemplo para vocês ontem, lembra? Que a gente estava falando de uma loja que dava um desconto de 36% e a gente já tinha calculado o valor do chinelo com desconto, o valor do vestido com desconto. Faltou a camisa, o casaco, o tênis e a bolsa. Então, nós vamos terminar esse aqui primeiro e depois a gente vai passar para a nossa tarefa de casa, tá bom? Então, como a prof falou para vocês, calcular a porcentagem, o percentual que vai ser pago é mais fácil do que a gente calcular o valor do desconto e depois ter que fazer o quê? A subtração para descobrir quanto vai ser pago, certo? Então, aqui, ó, nós já sabemos que de cada um desses produtos, se a pessoa comprar ele, ela vai ter que pagar o quê? 64% do valor referente ao produto. Então, já vamos calcular direto esses 64% de cada um dos que faltam, que a gente sai na resposta mais rápido. Então, agora faltou aqui a camisa. A camisa custa R$ 60, então nós vamos fazer o quê? 64% de 60. Só um minutinho que tem alguém chegando. Deixa eu lá rapidinho, senão depois eu não consigo aceitar. Poliana. Bom dia, Poli. Então, aqui. Então, 64% de 60 é a mesma coisa que 64 vezes 60 dividido por 100. Então, vamos fazer aqui na calculadora para ser mais rapidinho. 64 vezes 60 vai dar 3.840. Dividido por 100, então a pessoa vai pagar R$ 38,40 pela camisa. 38,40. Mais alguém chegando. Ô, prof, Oi. aquela parte ali que você fez o 64 vezes 60, aí embaixo tinha o 100. Você vai Ah, multiplicar eles, o que você vai fazer com o 100? Vai dividir por 100 o resultado?
Isso, eu vou dividir por 100, é porque eu não consigo fazer a rodinha, né? Por que que eu não consigo fazer? Porque o 60 não é divisível por 100. Então, a gente usa esse processo ali, que fica mais fácil. É o Vitor que falou, né? Sim, e também dá pra cortar um zero ali, né? Daria para cortar um zero, sim, também dá. Só que como a prof usou a calculadora, não tem, entendeu? Não tem necessidade, né? Agora, quando você não tem o auxílio de uma calculadora, tudo que você puder simplificar facilita o seu trabalho, entendeu, Vitor? Então, aí você pode usar a cortar o zero. Aqui é a mesma coisa, eu já vou montar direto, tá? Ó, 64 centésimos vezes quanto? Quanto que é o nosso casaco? O casaco é R$ 300. Ó, no caso do casaco, a gente consegue, né? Fazer a rodinha. Cortar os zeros, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Então, 300 dividido por 100 dá 3. 3 vezes 64. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 6 é 18. Com 1 que foi, 19. Então, a pessoa vai pagar quanto? R$ 192 pelo casaco, viu? Então, quando eu consigo simplificar, a simplificação aqui acaba ficando mais fácil para nós resolver, né? Então, agora o tênis, 64%, que é o valor do percentual que a pessoa vai pagar pelo tênis se ela comprar, vezes 120. Então, aqui, ó, igual você falou, Vitor, dá para simplificar um zero. 64 vezes 120 dividido por 100, né? Eu poderia fazer outras simplificações aqui, tá? Por exemplo, o 12 e o 10 são divisíveis por um mesmo número, eu poderia cancelar aqui e fazer uma simplificação. Mas esse processo eu vou deixar para ensinar para vocês um pouquinho mais para frente, para a gente não misturar muitos conceitos aqui de uma única vez, tá? Então, 64 vezes 12, como eu cortei o zero, agora eu vou dividir por 10. Então, vai dar 76,80. Então, a pessoa vai pagar pelo tênis R$ 76,80. E agora, para a gente terminar, a bolsa. Então, vai ser o quê? 64% da bolsa, né? Vezes o valor dela, que é 80. Também podemos cancelar um zero, né? Então, vai ficar 64 vezes 80 dividido por 100. Corto zero, vai dar 64 vezes 8, dá 512, dividido por 10, 51,20. Então, a pessoa vai pagar pela bolsa R$ 51,20. Vocês viram como que se torna bem mais fácil calcular direto o percentual que a pessoa vai pagar? Então, se vocês lembrarem de fazer isso, vai facilitar o trabalho de vocês. Caso não lembre, se você vai calcular primeiro o desconto, daí você tem que lembrar que no final, para dar a sua resposta final, você tem que pegar o valor total do produto e tirar o desconto, porque desconto vai ser o quê? Vai diminuir aquela parte que você não vai pagar, tá? Então, vamos lá. Agora sim, vamos às nossas atividades. O exercício 1 dizia o seguinte: represente as frações na forma de porcentagem. Então, aqui, a primeira, eu tenho 33 centésimos. Eu já tenho o denominador 100. Então, 33 centésimos é a mesma coisa que 33%. Sim. 27 centésimos, 27%. 15 centésimos, 15%. Então, toda vez que eu tiver o meu denominador 100, esta fração pode ser escrita na forma de percentual, tá? Sem precisar fazer nenhuma organização nela. Agora aqui, ó, nós temos 170 500 avos. Nesse caso, eu não posso escrever direto como porcentagem. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que encontrar uma fração que o meu denominador é 100. Então, do 500 para vir para o 100, o que a gente fez? A gente fez uma redução. Se eu fiz uma redução, eu fiz o quê? Dividir por Uma 5. divisão. Muito bem, então eu dividi por 5. Então, 500 dividido por 5 dá 100. O que eu vou ter que fazer com o numerador? Dividir por 5 também. 170 dividido por 5 vai dar 34. Agora sim, ó, a gente pode escrever isso na forma de porcentagem, que vai ficar quanto? 34%. Entendeu? Tiveram alguns que me perguntaram ainda um pouquinho sobre isso ontem.
Então, agora ali, ó, mesma coisa. 132, 300 avos. Então, primeiro, nós temos que encontrar uma fração com denominador 100. Do 300 para o 100, eu dividi por 3. Então, 300 por 3, 100. 132 dividido por 3 vai dar quanto? 13 por 3 dá 4, sobra 1 e fica 12. 12 por 3 dá 4, então vai dar 44. Logo, 132, 300 avos é igual a 44%, tá? No caso, assim, se eu tivesse R$ 300 e gastasse 132, esse 132 representa quanto? 44% dos 300, entendeu? É isso que significa essa porcentagem que a gente está calculando ali. Esse aqui eu fiz com vocês ontem, lembra lá na aula? Mas eu vou fazer novamente aqui para vocês recordarem. Vou até pôr para cá. Nesse caso, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer uma simplificação, ou seja, reduzir um pouco essa fração, para encontrar um denominador que seja divisor de 100. Então, o 24 e o 75 são divisíveis ao mesmo tempo, gente, por 3. Como assim por 3? Qual que é a regra de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos que formam o meu número tem que dar um múltiplo de 3. Então, se eu somar, ó, 2 mais 4 dá 6. Tem 6 na tabuada do 3? Tem. Se eu somar 7 mais 5, dá 12. Tem 12 na tabuada do 3? Tem. Então, eu sei que o 24 e o 75, então, são divisíveis ao mesmo tempo por 3. Então, vou pôr o 3 aqui, ó. Agora é só dividir. Quem que vezes 3 dá 24? 8. Quem que vezes 3 dá 75? 25. Ah, prof, mas eu quero porcentagem, eu não quero uma fração irredutível em relação a 24,75 avos. Agora que eu cheguei nessa fração, eu consigo perceber, ó, que a minha fração irredutível em relação à primeira, ela pode ser transformada em porcentagem de forma mais simples. Por quê? Porque o 25 é divisor de 100. Então, aqui eu vou ter uma fração com denominador 100 e vou observar. Quantas vezes eu multiplico o 25 para chegar no 100? 4 vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o meu numerador por 4 também. Então, 8 vezes 4, 32. Então, 24,75 avos é a mesma coisa que 32%. Olha lá. Viu? Ficou fácil daí, né? Então, lembre que algumas frações vocês vão ter que organizar elas antes de transformar em porcentagem, tá bom? Junte-se com um colega e escreva uma fração para representar 120%. O que significa o porcento mesmo? Dividido por 100. E como que vai ficar? 120, copia o número, dividido por 100. Então, 120% é a mesma coisa? Oi. Você consegue olhar minha câmera aqui rapidinho? Consegui olhar sua câmera? Eu vou ter que voltar. Tá, então esquece, deixa que eu falo pra você então. Ah, É assim, lembra aquela fração que era 1,20 centésimos? 20 avos. Não, 1,20 centésimos. 20 centésimos. É mista, Qual né? questão? Nessa daí. A primeira, eu fiz, ao invés de colocar. Sabe aquele 1 do 1, 120 ali que você colocou? Você colocou um inteiro. Eu coloquei um inteiro e 20 centésimos. Tá certo ou tem que trocar? Nesse aqui, Nesse primeiro aqui. apaguei tudo as coisas que estavam aqui. Gente, só um pouquinho, deixa eu escrever. Eu já volto ali, tá, Vitor? Tá. Apaguei tudo que a gente já tinha feito, sem querer. Vou pôr só os resultados aqui, tá? Uhum. Aqui vai ser 34. Aqui vai ser 44. E aqui vai ser 32. Aqui, Vitor, ele quer que você represente isso na forma fracionária. Você usou um número misto? Só usei ela em duas essas daí. Você fez assim, um inteiro e 20 centésimos. Isso. Isso. Tá, não tá errado, tá? Mas como ele quer uma fração, e ele quer uma fração o quê?
imprópria ou própria, então o jeito correto é você representar ele na forma fracionária, como uma fração própria ou imprópria. Nesse caso aqui, ó, ele vai ficar quanto? 120 dividido por 100. Essa é a minha fração. 120 centésimo. Entendeu? Agora o 150. 150 centésimo. 150%. 350. 350 centésimos. Lembrando que o porcento aqui sempre representa divisão por 100. Então, sempre que aparecer isso, Felipe, você vai ter um número dividido por 100. Qual número? O número que está antes do sinal, tá? Então, aqui, ó, 200% é 200 dividido por 100. Aí, agora a nossa pergunta diz o seguinte, ó. As frações escritas acima são frações próprias ou impróprias? Impróprios. Impróprias. Por que que são impróprias? Porque os Elas são numeradores denominador. são maiores que os denominadores. Impróprias. Tem alguém chamando ali. Só um minutinho. Opa. Manter, senão eu vou apagar tudo de novo, né? Maria Clara voltou. Gustavo. Oi, Gustavo. A aula começa às 8h30, Gu. Vai lá. Continuando aqui agora na 3. Tá certo, né? Já terminamos Apagou a... tudo que você fez, prof. Oi? Apagou tudo que você fez. Não, ó. Tá aqui. É que eu mudei de página já. Então, aqui, o pontinho ali são frações impróprias. Agora, vamos lá para o 3. Observe como Mariana fez para calcular mentalmente 30% de 200. Como 10% de 200 é 20, então 20% de 200 vai ser 40, ou seja, 2 vezes 20. E 30% de 200 vai ser 60, ou seja, 3 vezes o 20, certo? Então, note que inicialmente ela determinou 10% de 200, mas como queria calcular 30 de 200, ela adicionou 3 vezes consecutivas, ou seja, uma logo após a outra, o valor correspondente aos 10%. Então, ficou 20 mais 20 mais 20, que deu 60. Concluiu que 30% de 200 é 60. De maneira parecida com a estratégia de Mariana, calcule mentalmente 40% de 200. Então, a gente já sabe quanto que é 10% de 200, né? A Mariana já calculou para nós. 10% de 200 é 20. Então, para ter 40% de 200, eu tenho que fazer o quê? 4 vezes 20, que é quanto? 80. Agora, 20% de 50. Quanto que é 20% de 50? Quem conseguiu descobrir fazendo cálculo mental? 10. 10% de 50 é quanto? 10. 10% de 50 é 5, certo? Então, como eu quero 20, 2 vezes 5, que vai ser 10. 30% de 300. 10% de 300 é quanto? É 30. É 30. E eu quero quanto? 30% de 300. Ou seja, 3 vezes 30. 90. Vocês querem falar alguma coisa com a prof? Não, só quero falar as respostas. Os resultados? Ó, 10% de 250 é quanto? 100. É 25, né? 25. Então, 25 vezes 4, porque eu quero 40%. Vai dar quanto? 100. 100. Muito bem. 4 vezes 25 é igual a 100. 15% de 80. 10% de 80 é quanto? É 8. 12. Muito bem. Eu já fiz direto aqui, né? É igual a 8. Então, 15 vai ser uma vez e meia, né? Então, eu vou ter 8 mais metade de 8, que é 4, que vai dar 12. Exatamente. Vocês estão muito espertos. Que bom. Graças a Deus, entenderam.
10% de 400, gente, é 40. E eu quero 2 vezes e meia. Então, 40 mais 40, 80. 84. Mais metade de 40, que é o 0,5 ali, né? Vai dar 20. Então, eu vou ter quanto? Quanto que vai ser 25% de 400? Sim. É 100. É 100. Porque eu vou ter 40 mais 40 mais 5% de 40, que é a metade de 40, que é quanto? Que é 20. Tá, Maria? Eu vi que você falou 84? Acho que foi a Maria, né, que falou. Não tenho certeza. Não, prof, não foi Ah, não? eu. Então, tá bom. Mas alguém falou 84, mas só para explicar, tá? Então, aqui eu tenho 10%, aqui eu tenho mais 10% e aqui eu tenho 5% de 80, tá bom? Tem alguém que está copiando? Eu tô. Felipe? Tô. Tá, então eu vou mais. A prof esqueceu, Felipe, que você ia copiar. Os outros você conseguiu? Eu já terminei, prof, os outros. Ah, então tá bom. Então termina de copiar esse aqui para nós mudar de página. Também, eu já fiz esse daqui. Tá? Então vamos lá. Número Prof, 4. eu te mandei. O último? Eu te mandei lá no seu privado Ah, a tarefa que eu consegui fazer. tá bom. O número 4. Observe como podemos calcular 10% de 250 usando uma calculadora. Primeiro registramos o número 250, digitando as teclas 2, 5 e 0. Depois pressionamos a tecla X, que significa multiplicação. E em seguida, as teclas 1 e 0. Por fim, pressionamos a tecla do porcento. E o resultado aparecerá no visor de sua calculadora. Agora, com uma calculadora, calcule as porcentagens a seguir. Então, a calculadora da prof é um pouco diferente. Eu não sei se vocês têm essa calculadora ou se vocês têm a calculadora simples. Ou se vocês usaram lá no celular. Como que vocês fizeram? Celular, prof. Então, a do celular vai ser mais ou menos igual a da prof, só que vocês têm que entrar na calculadora que é científica, né? Aquela que você deita o celular para encontrar a porcentagem, né? Então, aqui na da prof, a prof tem que teclar o número, se alguém tiver uma calculadora dessa, né? Você tecla o 1.530, no caso, vezes 20, e aí eu tenho que apertar a tecla Shift. Essa aqui, ó, que significa segunda função. Porque a porcentagem nessa calculadora, ela fica numa segunda função da minha tecla igual, tá? Então, eu uso a mesma tecla. Então, eu tenho que apertar o Shift para poder fazer a porcentagem. Que deu quanto lá de vocês? 306. Certo? A minha é diferente. É por isso que a prof está falando. Dependendo da calculadora, se for essa simplesinha aqui, ó, você vai apertar só como o exercício falou. No caso da prof, né? E do celular, vocês vão ter que entrar naquela calculadora que tem que virar o celular, né? Para ela aparecer maior. E no caso da científica, que é essa calculadorinha que a prof tem, né? Semi-científica, vamos dizer assim, aí eu tenho que usar o recurso da segunda função da tecla. Senão eu não consigo calcular a porcentagem. Eu tenho uma testa. Então, vamos lá. Agora, 30% de 1.080. 10% é 108, né? Então, 3 vezes 108 vai dar 324. Agora, 35%. Tem um jeito bem mais fácil, gente, de calcular a porcentagem na calculadora. Mas eu vou explicar para vocês quando a gente chegar lá nos números decimais, tá bom? Não vamos misturar as coisas aqui. Agora, 8% de 3.075. Foi? A minha calculadora do celular não precisa estar de lado para poder fazer porcentagem. A sua não precisa? A minha precisa, senão não aparece. Aqui, 8% de 3.075 é 246. Estão acertando? Acredito que sim, né?
Metade, ó, 50% de 2.140 significa o quê? 2.140 dividido por 2, porque é metade, 50%, né? Vai dar quanto? 1.070. E 25% de 2.748 vezes 2.748, que vai dar 687. Ó, minha calculadora tá boa, hein? Professor, acertou tudo. Ah, que bom! Você sabia que a gente tem que aprender? Eu não sou muito fã da calculadora na idade de vocês, porque eu acredito assim que a gente tem que fazer os cálculos, porque para poder usar a calculadora, primeiro eu tenho que conhecer os cálculos, fazer os cálculos, desenvolver eles, entendeu? Entender o processo. Mas, assim, é importante a gente saber usar uma calculadora, porque no teu dia a dia, você vai acabar usando calculadora, né? Então, você tem que Você tem entender que os fazer uma recursos conta que de você tem. 1.357 dividido por 1.000, por Isso. exemplo. Porque a calculadora, gente, ela é um recurso tecnológico já para a gente, né? Então, é algo que veio para auxiliar o nosso trabalho, facilitar. Então, tudo aquilo que facilita o Agora, nosso uma trabalho. conta de 6 vezes 5, não precisa disso, pelo amor de Deus. Não entendi, Vitor. Agora, começar a usar a calculadora para conta de 4 vezes 8 aí não rola, né? Não, aí eu também não acho certo, né? Aqui é interessante você aprender a usar, aprender a fazer a porcentagem, porque é um cálculo mais demoradinho, né? Às vezes você quer fazer uma coisa rápida, você usa a calculadora. Então é bom você entender o mecanismo na calculadora. Só que agora, multiplicações simples, adições simples, subtrações simples, a gente tem que aprender a usar o cálculo mental, desenvolver técnicas que facilitem a sua resolução, tá? Então, quanto mais você pratica esse cálculo mental, mais você pratica a tabuada, mais você pratica adições simples e subtrações simples, multiplicações simples, divisões simples, o que vai acontecendo? Seu raciocínio lógico, ele vai se desenvolvendo. Então, cada vez vai se tornando mais fácil isso para você. E é uma coisa muito boa, porque você desenvolve não só na área da matemática, você desenvolve em todas as áreas do conhecimento, né? Essas técnicas que você vai usando, você vai desenvolvendo áreas do seu cérebro não só para a matemática, mas para outros campos de conhecimento também. Por isso que a prof não gosta muito de usar a calculadora. Aqui o exercício está pedindo, tudo bem. Se ele não tivesse pedido, eu ia ter prazer de desenvolver todos esses cálculos aqui com vocês. Mas, como pediu, vamos fazer, né? Então, vamos lá agora. Oi. Sabia que eu fiz o primeiro ano 2 vezes por causa de idade? Não entendi. Eu era muito grande para entrar no Jardim 1. Minha mãe Ah, me colocou direto no 2. Eu entendi. tive que fazer o primeiro ano 2 vezes. Ah, é? Uhum. Não foi porque reprovei, pelo amor de Mas Deus. foi bom, né, Vitor? É Foi. bom. Muito bom. Então, aqui, esse exercício, eu vi que alguns fizeram e alguns não fizeram. Mas nós vamos fazer ele, porque ele faz parte da página 184, né? Era o exercício que dava mais trabalho ali da nossa tarefa. E dizia assim: o uso de planilhas e de tabelas é importante para o auxílio no registro e na organização dos gastos pessoais e familiares. Esse hábito permite controlar as despesas e identificar o que é possível organizar para manter o equilíbrio financeiro. João e Felipe trabalham na mesma empresa e recebem salário de R$ 3.500 cada um. Veja as despesas mensais de João e de Felipe. Então, nós temos aqui, ó, no meu lado esquerdo, as despesas do João e no meu lado direito, as despesas do Felipe. Então, do seu salário, o João gasta 25% com aluguel, 25% com alimentação, água, luz e telefone, usa-se 8% do salário dele, lazer, ele gasta 5% do salário, serviços como TV a cabo, internet, 4% do salário e vestuário, 10% do salário. Agora, o João, com aluguel, ele gasta 20% do salário, alimentação, 28%, água, luz, telefone, 10%, lazer, 6%, serviços como TV a cabo, internet,
6% e vestuário, 8% do salário. Com o auxílio de uma calculadora, calcule as despesas de João e de Felipe nesse mês. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Descobrir quanto que cada percentual desse corresponde do salário do João e depois o percentual do Felipe. Só um minuto que tem alguém tentando entrar. Prof, eu posso falar as respostas dali? Pode. Então, vamos lá. A prof só vai montar o esqueminha, como tem que ser resolvido, daí você pode falar. Foi o Gustavo que falou, o Matheus? Fui eu. Eu É quem? que eu perguntei se podia falar as respostas. Sim. Então, olha lá, só vou montar aqui como ficaria para a gente resolver, tá? Eu sei que é para usar na calculadora, mas vamos montar aqui como ficaria o cálculo. Então, no aluguel do João. Nós vamos começar pelo João, tá? João. Então, aluguel ficaria como? 25% de quanto? De 3.500, certo? Quanto que vai dar isso? Foi o Matheus que falou, né? Quanto que vai dar isso, Matheus? Vai dar 77% ou R$ 2.695. Ah, mas aí você já calculou o final, né? Sim. Ah, tá. Nós vamos fazer o passo a passo de cada item, tá? Depois a gente vê o resultado final. Então, ó, com o aluguel, o João gasta 25%, que vai de 3.500, que vai ser, fazendo com a calculadora, R$ 875, ok? Aí, com a alimentação, o João gasta o mesmo percentual, 25% do quê? De 3.500. Então, para a gente fazer na calculadora, como que eu tenho que fazer? Digitar 3.500 vezes 25 e apertar na tecla da porcentagem, que vai dar também quanto? 800. Oi? Dá para usar Eu fiz a porcentagem 25 mais 25 mais 8, aí deu 77. Aí eu fiz ver. Assim, você só fez a soma total, né? Eu entendi o que você fez. Aqui a prof está mostrando o gasto que ele tem com cada item. Eu entendi o que você fez. Você somou todas as porcentagens e depois calculou essa porcentagem do salário dele. Foi isso, né? Foi, que é mais rápido, é mais fácil. Sim. Água, mais luz, mais telefone. O nosso amigo gastou quanto lá? 8%. 8% de 3.500, que vai ser igual a, deixa eu ver aqui, 280. Muito boa a estratégia de vocês aí. Eu vi que teve mais alguém que fez assim. Lazer. Então, prof, tem uma... por cento. Lá que você falou que você ia explicar pra gente quando tiver esse número decimal, dá para usar aqui também. Também dá. Pegar 3.500, dividir por 100, multiplicar o resultado 25 vezes, para saber quanto que é o aluguel. Isso, Vitor. Só que aqui, como era para fazer com a calculadora, né? Entendeu? Não, fiz a calculadora. Tô fazendo Mas você multiplicou e depois dividiu por 100. Entendi. Então, aqui dá R$ 75. Depois nós temos ao serviço. Então, o Vitor calculou por partes. Vitor, vai falando aí para a prof o valor de cada parte aqui, então, para a prof não precisar ficar fazendo. De 3.500. Oi. O aluguel e a alimentação saiu 875. Cada. Isso. Água e luz, telefone, 280. O lazer, 175. E os serviços ali, TV a cabo, internet e tal, deu quanto? Tô fazendo a parte da água, luz e telefone que eu tava fazendo antes. Ah, tá. Então, aqui, ó, na internet, os serviços, né, dá 140. E vestuário é 10%. 10% de 3.500 é quanto? R$ 350, né? 10% de 3.500 é R$ 350. Então, aqui no total, o Matheus falou pra gente lá quanto que deu tudo isso aqui, Matheus? 2.000? Deu R$ 2.695. E R$ 95. Então, as despesas do nosso amigo João foram essas.
Beleza? Agora vamos ver no nosso amigo ali, o Felipe. Que os meninos que gastam, né? Mas ainda eles têm uma vantagem, tá sobrando aqui do salário deles, né? Dura é quando não sobra. Felipe. Então, Felipe gastou 20% com aluguel, 20% de 3.500, que vai dar quanto? R$ 700, certo? Ele gastou 28% com a alimentação, de 3.500. Vitor, fez esse já ou não? Não, tá terminando de fazer do João no calculador. Ah, tá. Então, aqui, ó, 28% vai dar 0,28 vezes 3.500, vai dar 980. Aí, agora, ele gastou 10% com água, mais luz, mais telefone. Então, a gente já sabe quanto que é 10% de 3.500, que é 350, certo? Aí ele gastou lazer 6%, gastou um pouquinho a mais que o outro amigo, ele se diverte mais do que o outro amigo, né? Vai mais ao cinema, vai mais ao shopping. 0,06 vezes 3.500, ele gastou R$ 210 com lazer. E, para a gente terminar aqui, falta os serviços, que é telefone, TV a cabo, internet, 6%. É o mesmo percentual do lazer, né? De 3.500, que vai ser igual a 210 também, e 8% do vestuário. Vestuário, 8% do total do seu salário, de 3.500. 8% a gente já calculou aqui, ó, né? No João, 8% é 280. Então, ele gasta R$ 280 com vestuário. Matheus, qual foi o total das despesas do nosso amigo Felipe? 2.730. Muito bem, R$ 2.730. Isso, já fizemos a letra A. Então, as despesas do João, R$ 2.695. E a despesa do Felipe, R$ 2.730, certo? Então, agora vai lá, vamos lá. Supondo que as despesas não variem, no final de 12 meses, quantos reais João terá depositado na poupança se guardar mensalmente a quantia que sobra do seu salário? Tem duas formas de fazer isso aqui, né? Eu ver quanto do percentual dele que sobra em relação às despesas dele, e, como o Matheus falou ali, somar todas as porcentagens das despesas e descontar de 100. Como aqui no Felipe deu 77%, né, Matheus? Então, de 100, sobraria mensalmente para ele 23% do salário dele, né? Calcularia esses 23% e multiplicaria por 12. Mas nós também podemos pegar o quê? Pegar o salário total do nosso amigo lá do João, vou pôr J para representar ele, 3.500, né? Menos as despesas mensais dele, que vão continuar até o final de um ano, 2.695. Isso aqui vai dar quanto? 3.500 menos 2.695. Vai dar 805. Então, todos os meses, sobra R$ 805 para o João. Só um minuto, gente. Luiz Felipe, a aula começa às 8h30, meu anjo. Agora já é 9h15. Já estamos quase terminando as duas aulas, né? 15 minutos para acabar tudo. Para acabar as aulas de matemática. Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui que o Luiz chegou na segunda aula. Tá. Aí, agora, para a gente fazer isso aqui, para descobrir o quanto ele vai poupar em 12 meses, é só fazer o quê? Pegar esse valor que ele economiza mensalmente vezes 12. Então, 12 vezes 805. Então, quanto que ele vai guardar em um ano? Matheus, você fez? 10.200. Quanto? 10.200 deu para mim. O João?
Não dá 10.200. O meu deu 9.660. Isso, 9.660 reais, tá? É o valor que o nosso amigo João vai guardar durante um ano, se ele guardar todo o dinheiro que sobra do salário dele, tá? Então, a nossa resposta aqui é João. Ele pergunta, supondo total, quantos João terá? Terá 9.000. Opa, vamos fazer o símbolo aqui do real, né? O prof, isso que também gasta com lazer, né? Pensa se não gastasse. Pois é, né? Ah, eu queria ter uma finança assim, né? Tão controlada quanto a dele. Em 12 meses, tá? Gente, uma coisa interessante que a prof gosta de ressaltar é que quando a gente trabalha com probleminhas, a gente tem que pôr a resposta, tá? Nem sempre aqui na correção a prof coloca, porque, às vezes por causa de questão de tempo, mas é importante vocês colocarem uma resposta que seja adequada ao problema, tá bom? É bom vocês saberem disso. Então, agora ali, nessa mesma situação, guardando o que sobra mensalmente do seu salário, após quantos meses a quantia depositada por Felipe terá ultrapassado a quantia que João vai depositar em 12 meses? Então, primeira coisa, o que nós temos que fazer? Calcular quanto que sobra do Felipe mensalmente. Então, o Felipe, ele tem um salário de 3.500 e ele gasta mensalmente R$ 2.730. É um pouquinho mais gastão, né? Vamos dizer assim, o nosso amigo Felipe. O Felipe, então, mensalmente sobra para ele R$ 770. Em 12 meses, quanto que ele vai gastar? Quanto que ele vai economizar? 12 vezes 770, que vai dar quanto isso aqui? Lembra que o pontinho é multiplicação, tá, gente? Não esqueçam disso. Vai dar 9.240. Só que eu quero descobrir em quanto tempo ele vai passar o João. Então, vou tentar lá o 13. 13 vezes 770 vai ser igual a quanto? A 10.010, certo? Então, em quanto tempo o Felipe vai ultrapassar o valor do João? Em 13 meses, tá? Após 13 meses. Então, a nossa resposta é... Prof, deixa aí um pouco para eu poder copiar e entender como tá funcionando isso Deixa, aqui. você vai copiar? Posso deixar assim. Espera um minutinho. E aí, a letra D é uma resposta pessoal, né, gente? Seus pais ou familiares têm o hábito de anotar as despesas mensais? Você considera importante fazer esses registros? Converse com seus colegas e com Sim. o professor. Então, aqui na minha casa, eu não faço muito isso, mas o meu esposo, ele tem planilhas que ele faz a organização, assim, mensal do ano todo. Então, ele faz um planejamento. Então, ele é bem organizado quanto a isso. Eu, em algumas situações, eu também uso planilha, mas não é sempre, sabe? Eu sou mais desorganizadona, assim. Mas o meu esposo, ele faz esse controle. Todo mês. Por exemplo, até... Daqui 3 meses ele já tem, assim, meio organizado o planejamento dele. Tudo que vai. Prof, Só os gastos variáveis que não entram. Oi. normalmente meu pai só faz planilha quando é fazer alguma compra grande. Ah, entendi. Mas faz uma organização quando precisa, né? Mas, Minha mãe faz organização de contas, de pagar essas coisas. então, é mais ou menos isso que o meu esposo faz também. Para controlar o que vai entrar, né? O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Mais alguém faz? Ou não? Eu faço, prof. Faz? Meu pai E vocês também. acham importante isso, esse processo? Eu faço, prof. Aham. Tipo, eu tenho um horário certinho pra fazer cada coisa. Eu É? guardo um dia pra... Sabia, gente, que isso é um ótimo hábito. Por quê? Porque você consegue saber se você tem aquilo para gastar ou não tem, né? Porque quando a gente não se organiza, às vezes você vai dar, vai dando. Fez uma continha aqui, uma continha ali, uma continha lá. Quando você vê, você não tem o dinheiro suficiente para pagar cada continha que você fez em um lugar. Então, fazendo um planejamento, fazendo uma organização daquilo que você vai receber, daquilo que você vai gastar, isso faz com que você consiga controlar e manter um equilíbrio, né, dentro ali da sua questão financeira. Isso aqui é um recurso, sim, que ajuda muito.
Eu não Uma quero vez comprar uma uma coisa muito muito bagunçado aqui. Depois que o meu marido começou a fazer essa organização, a gente consegue ver aonde que eu posso economizar mais, aonde eu posso investir um pouco mais, né? Posso gastar um pouquinho mais. Se vai sobrar um dinheirinho para me poupar, para poder guardar lá na poupança, ou para fazer algum outro tipo de investimento, né? Então é importante. Vocês que são que estão começando a crescer, assim, que estão começando a daqui a pouco a começar a se preocupar com esse tipo de questões, é interessante vocês criarem essa cultura. Mesmo aqueles que já ganham a mesadinha, né? O pai lá dá 10 por semana. O que eu consigo fazer com os 10? Vou usar R$ 2 para fazer isso, 2 para aquilo, e o restante eu vou poupar. Ou se eu quero comprar alguma coisa, vou poupando, não vou gastar. Vou poupando para eu poder depois adquirir o que eu quero, né? Sem precisar pagar juro, por exemplo, comprar parcelado lá, pedir ajuda do pai para comprar. Se você vai poupando o pouquinho lá que você ganha, aquela mesadinha, metade da sua mesada, você vai chegar num ponto que você vai ter o dinheiro, vai falar assim, pai, eu quero comprar tal coisa. Ele vai falar, mas eu não tenho dinheiro. Daí você vai falar assim, eu tenho. Daí, por quê? Porque você economizou, porque você se planejou para fazer aquilo. Então, esse planejamento vocês já podem começar a fazer na organização de vocês. E vocês vão ver que vai ser muito bom, tá? A gente, às vezes, é imediatista, né? Eu, como adulta, posso falar isso. Às vezes, a gente quer uma coisa e vai lá e compra, assim, no impulso. Sendo que você, às vezes, nem é uma coisa tão urgente, você poderia esperar um tempo, poderia fazer uma economia para depois adquirir o produto, vai lá e paga um monte de parcela e paga um monte de juros. Então, a gente tem que analisar aquilo que é imediato, que é necessário, então, você fazer agora, e aquilo que pode esperar. Oi. Pronto? Faltam 7 minutos para acabar a aula. Eu tenho R$ 500 guardado que eu falei. Olha aí, viu? Parabéns. Você vê que todas as coisas que eu tô querendo comprar, mas eu tenho que ver qual delas que vai ser melhor. A gente tem que dar prioridade, né? Então, vamos lá para o exercício 5. É duas coisas de jogo. Resolver. Tiveram alguns que fizeram, tiveram alguns que não fizeram, tá? Isso. Então, lá. Uma loja de eletrônicos oferece a seus clientes duas maneiras de pagamento. À vista, sem juros. Ó, aí que eu tô falando, ó. Se eu guardo dinheiro, eu vou lá e eu consigo ainda... Esse sem juro aqui, ó, ainda posso ganhar um desconto a mais, né? Se eu tiver dinheiro para comprar à vista. A prazo com acréscimo, ou seja, vai ter um juro embutido lá no valor da minha compra. Cláudia, pretende comprar nessa loja uma televisão que custa R$ 1.600. Desculpa, deixa eu desligar o despertador aqui. Qual será o preço final, caso Cláudia pague a televisão a prazo? Então, ó, o preço à vista é 1.600. Oi. Pode falar como isso? Pode falar. Eu dividi 1.600 por 100. Peguei o resultado, multipliquei por 9. Sim. Deu 144. Aí Adicionei você 144 a 1.600. adicionou. Isso. Eu posso mostrar essa forma que o Vitor fez? Tá certinho, tá? Então, ele fez o quê? 1.000. Eu vou fazer a mesma coisa, só que escrevendo de forma diferente, tá, Vitor? Então, ó, 1.600, eu vou calcular 9% de 1.600. Foi o que o Vitor falou. Dividiu por 100, que vai dar quanto? 16. E fez 16 vezes 9, tá? Esse é um processo. Então, ele descobriu aqui que vai ter um juro de R$ 144, um acréscimo. Aí, eu fiz a mesma coisa que o Vitor, só que fiz ao contrário. Então, para saber o valor total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esse 144 com 1.600. Então, a televisão para nossa amiga Cláudia ali vai sair por quanto? Por R$ 1.744, certo? Oi. Se tem 2 zeros no final, dá para dividir por 100. Sempre que for, sempre que terminar em 2 zeros, 3 zeros, dá para dividir por 100. Vocês podem usar esse recurso. Posso ensinar uma forma diferente? Que sai o resultado final direto? Fazer 6, vai ter que fazer agora. Tá? Então, prestem atenção. O preço da televisão à vista é o nosso 100%, não é? Então, ó, os R$ 1.600 é igual ao nosso 100%, certo? Só que a nossa amiga, ela vai comprar a prazo. E no final que ela pagar, ela vai ter um juro. Um juro de quanto? Vai ter um acréscimo. Vou colocar aqui, ó. Acréscimo, né?
Ela vai ter um acréscimo de quanto? De 9%, certo? Então, significa o quê? Que a nossa amiga Cláudia vai pagar 100%, que é o valor da mercadoria, mais 9%. Ou seja, ela vai pagar quanto? 109% do valor do produto. Então, agora eu vou fazer lá, ó. Vou fazer o quê? O que que eu quero? O valor final. Esse é meu valor final. Ou seja, 109% de quanto? De 1.600, que é o custo do meu produto. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que 109 centésimos vezes 1.600. Como o Vitor fez lá, ó, dividiu pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Então, eu vou ter 16, né? Cancela aqui o zerinho, ó. 16 vezes 109, que vai dar exatamente R$ 1.744. Então, quando você vai pagar um juro, um acréscimo sobre um determinado produto, que não é um acréscimo cumulativo, que vai acumulando todo mês, vocês podem fazer isso. Pegar o seu 100%, que já é o valor do produto que você vai comprar, mais aquele acréscimo. Aí você vai calcular a soma do 100% à vista, mais o acréscimo. Aí você sai direto lá no valor a ser pago. Lembra que a Pro falou que quando eu vou ter um desconto, se eu tenho um produto que custa R$ 200 e eu vou ter um desconto de 20%, então menos 20%, o que que eu vou pagar? Eu não vou pagar 100% de 200, eu vou pagar quanto? 80, porque eu faço o quê? O 100%, que é o valor do meu produto, menos os 20, que eu não vou pagar. Então, eu calculo direto o quê? 80%, né, do meu produto. Então, eu vou fazer o quê? Quando é um desconto? Eu subtraio. Agora, quando eu for ter um acréscimo simples, fique claro isso, um acréscimo simples, eu somo aquela porcentagem que vai aumentar no meu produto ao 100%, ao invés de subtrair, e multiplico, né? Faço a mesma continha que a gente fez aqui. Assim, você sai direto no valor do seu produto, sem depois precisar fazer essa soma que a gente fez aqui. Tá errado fazer assim, prof? Não, está certíssimo. Mas dessa forma a gente acaba fazendo o quê? Um processo a menos, tá? Aqui parece que a prof fez muito mais coisa. Por quê? Porque a prof mostrou para vocês como que procede. Mas você faz isso assim, como fala, é um cálculo mental, né? Se ele fosse ter 15% de aumento o produto ali, né, de acréscimo, ia ser o quanto que eu ia pagar? 115%. Então, eu ia fazer 115% de 1.600. Entendeu? Prof, você vai um pouquinho para copiar? Pode copiar. Tá. Eu espero sim. O que que vocês acharam desse método de somar a porcentagem de acréscimo? Mais complicado ou mais fácil? Complicado. Achou complicado? Então, mas eu estou mostrando. Eu acho mais simples assim, mas vocês, gente, pode copiar só o que vocês acharam mais simples. Mas eu só estou assim oferecendo para vocês alternativas diferentes de resolver, tá? Mas é Eu achei a de cima mais simples. É porque aqui a prof teve que explicar o processo para vocês, né? Mas também não é difícil. Mas pode copiar de cima lá, que vocês acharam mais fácil, tá? Prof, você acredita que eu ainda tenho o Protractor ali no meu celular? Ah, eu também tenho. De vez em quando a gente usa, ainda mais a prof que tem várias turmas, né? Cada pouco tá trabalhando com ângulos e coisa e tal. Eu deixei lá salvo. Deu horário. Tá, eu só vou esperar a Maria terminar aqui, tá bom? Beleza. Aí aqui a nossa resposta fica como, gente? O preço final será de... Será de R$ 1.744, certo? Posso mudar, Maria? Copia só o de... Pode copiar só o de cima, tá, gente? Que é o mais simples que vocês acharam. Aos poucos a gente vai trabalhando com outros métodos para vocês se assim, perceberem que não tem um único jeito só de resolver um exercício, tá? Gente, na nossa aula de amanhã, eu vou deixar de tarefa para vocês. Prof, volta lá, prof.
o exercício 6, o exercício 7 e o 8, tá? 6, 7 e 8. E daí a gente termina essa parte de porcentagem. Então, anotem a tarefa de vocês, página 185 e 186, exercício 6, 7 e 8. Beleza? Eu mando lá. Pronto, até que dia que é pra mandar? É para amanhã. Então, até amanhã cedo vocês podem mandar. Tá. Estudar pode não ser o que você mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que você mais gosta. Não esqueçam disso, tá? Eu já vou mandar a tarefa no grupo, tá bom? Gente, beijo. Até a nossa próxima aula de amanhã. Amanhã só tem uma aulinha, passa tão rápido, né? Tchau, prof. Beijo. Tchau, Felipe. Tchau, Pro. Tchau, prof. Tchau, Maria.